Redução de ruídos com Noise Reduction do Adobe Audition. Este é o tema deste vídeo, que faz parte de uma Masterclass de Redução de Ruídos que eu desenvolvi em parceria com a Brick School e que é composta por 3 vídeos com mais de 1 hora de duração cada um, em que eu detalho vários outros programas para reduzir ruídos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e habilite aí o sininho de notificações e, claro, se você já está inscrito, dê aquele like bacana e compartilhe com seus amigos. Agora, vamos fundo em cada detalhe do redutor de ruídos do Adobe Audition. Estamos agora aqui com o Adobe Audition. Esse é o áudio que vocês ouviram, que foi gravado ao ar livre. E eu vou tocar um trechinho para você conferir como é que está a sonoridade desse arquivo. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, observe que eu deixei o gravador rodando de forma que eu tivesse o registro somente do ruído que eu inseri após a gravação e também antes da gravação. Por quê? Porque essa amostra do ruído que eu pretendo remover é muito importante para que o redutor de ruídos entenda exatamente aquilo que deve ser removido. O primeiro passo é você selecionar um trecho do ruído daquilo que você pretende remover. Então nós temos aqui a seleção. No caso do Noise Reduction, tanto faz se essa seleção é feita no início, no meio ou no fim do arquivo. Mas existem outros programas em que a posição do ruído faz diferença. Agora aqui, você dá o comando Shift-P e, se você preferir vir pelo menu, você vem até Noise Reduction e clica aqui em Capture Noise Print. Feita a captura do ruído, ele vai te dar essa mensagem informando que o trecho selecionado será registrado para que ele funcione como a amostra do ruído para a remoção. O passo seguinte é selecionar todo o arquivo. Para isso basta dar duplo clique em qualquer lugar na forma de onda e novamente voltar para o redutor de ruídos. Nós estamos aqui no redutor de ruídos do Audition e agora eu vou explicar detalhadamente para você cada um dos comandos que você está vendo aqui na tela. Então nós vamos começar com os comandos principais, que são aqui o Noise Reduction, que é o percentual que você pretende reduzir, percentualmente quanto que o ruído representa dentro do áudio que você tem gravado. E nesse outro controle aqui, o Reduced By, é o volume ou a amplitude que você pretende atenuar do ruído que você registrou. Esses 2 parâmetros são os parâmetros principais que você vai utilizar para poder fazer a redução de ruídos aqui no Noise Reduction do Adobe Audition. E nós temos aqui outras funções também. A primeira é o Capture Noise Print, que nós já fizemos. Nós temos aqui o Noise Floor, que é composto por pontos que estão em amarelo, outros em vermelho e outros em verde. Os pontos que estão em amarelo são os pontos de maior amplitude em cada frequência em que o ruído está presente. Os pontos em vermelho são os pontos de menor amplitude em cada frequência que o ruído está presente. E os pontos em verde são o threshold, é o limite abaixo do qual a remoção de ruídos vai acontecer. Então observe que se eu alterar aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou abaixar aqui e abaixar aqui. Quando a gente abaixa aqui o percentual, o threshold vai abaixando também. Observe que os pontos em verde estão aqui embaixo. Isso significa que boa parte do ruído que tem mais amplitude e que está representado pelos pontos em amarelo não terá atenuação. Se eu quiser uma atenuação mais pronunciada, eu tenho que subir aqui. Observe que o threshold está subindo, está aumentando o percentual e com isso eu consigo remover praticamente 100% do ruído. Mas assim como acontece com a maioria dos redutores de ruídos, se você trabalhar com valor máximo, você terá, obviamente, uma degradação do sinal importante. Você terá a criação de vários artefatos que vão prejudicar a qualidade do seu áudio. E nós temos aqui a seguir o Output Noise Only. A gente vai ouvir o resultado que ele proporciona daqui a pouco, que é uma maneira de você ter um preview somente daquilo que você está removendo, daquilo que você vai reduzir.
E a ideia aqui, quando você habilita o output noise only, a proposta é que você ouça o mínimo possível do som que você quer preservar, de modo que você ouça o máximo possível do ruído que você quer remover. E depois nós temos aqui os parâmetros avançados, começando com o Spectral Decay Rate, que é o percentual de frequências que ele vai atenuar dos sons que estiverem abaixo do noise floor. Nós temos também o Precision Factor, que tem valores que vão de 1 a 32. O Precision Factor diz respeito à precisão dos cálculos matemáticos que o programa vai utilizar durante o cálculo do processamento. Aqui, em tese, eu costumo trabalhar com o valor mais alto possível, mas dependendo do resultado que eu vou obtendo, eu vou alterando esse número aqui em tempo real. Em seguida, nós temos o smoothing, que a gente pode pensar como uma suavização. Esse parâmetro, ele define se o processamento vai considerar ou não o desvio padrão no cálculo do ruído em cada região de frequências. O que significa isso? Quanto maior o desvio padrão, mais, entre aspas, aberto será o filtro menos seletivo, o que significa que ele vai reduzir menos os ruídos e também irá gerar menos artefatos. E quanto menor o desvio padrão, significa que ele será mais assertivo, no sentido de filtrar os ruídos de uma maneira mais seletiva. E isso, consequentemente, vai fazer com que a redução de ruído seja mais expressiva, porém haja mais artefatos também. O parâmetro seguinte, que é o Transition Width, é como se fosse, vamos fazer uma analogia aqui, um gate. É o quanto mais rápido ou mais gradual será a abertura e o fechamento do processamento de redução de ruídos. Quanto maior o valor aqui, mais gradual será o momento em que a redução de ruídos vai começar e também o outro momento em que a redução de ruídos cessará. Ela terá uma interrupção. E quanto menor o valor aqui, se eu abaixar aqui e deixar em zero, significa que a redução de ruídos, a porta da redução, tanto para começar a reduzir, tanto quanto para parar de reduzir, será imediata, né? Será quase instantânea. E em seguida nós temos aqui o Noise Print Capture Settings, nós temos o FFT Size, né, que é a transformada rápida de Fourier. Isso aqui vai definir quantas faixas de frequências o programa vai utilizar para realizar o cálculo do processamento. Aqui, na teoria, quanto maior o valor, supostamente seria melhor. Mas eu já fiz várias experiências e os melhores resultados que eu consigo são com 2048 ou com 4096. E o Noise Print Snapshot significa o seguinte: esse valor aqui significa a quantidade de fatias que o programa vai realizar para analisar aquela amostra que você selecionou quando você clicou aqui em Capture Noise Print. Então, ao deixar, por exemplo, o valor de 4.000 aqui, ele vai dividir aquele bloquinho que você selecionou em 4.000 partes. E aqui você pode alterar esse valor também. E eu recomendo que você faça testes, vá experimentando diferentes valores para chegar à conclusão de qual o melhor resultado que você vai obtendo na medida em que você vai testando isso. E agora vamos começar a fazer o tratamento do áudio. Eu vou fazer o preview em tempo real. Esse aqui é o áudio original, você está ouvindo todo o ruído. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes. E agora eu vou começar a processar. Eu vou começar a trabalhar diferentes valores aqui. Eu vou começar radicalizando, colocando tudo no máximo para você perceber que ele remove tudo, mas ele vai gerar vários problemas, ele vai criar vários artefatos e, portanto, vai prejudicar o áudio. O ruído praticamente inexiste, mas olha só o que vai acontecer. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes. Psicológica. A voz fica no espaço, né? Como dizem os americanos, são os chipmunks, os macaquinhos espaciais aí, fazendo esses sons agudinhos sobrarem, né? Os artefatos. Então vamos começar a ajustar agora. Eu vou diminuir aqui os valores. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, as atividades cerebrais e até mesmo a produção hormonal passam por modificações.
Muito bem, então agora, pessoal, eu vou fazer o processamento, mas antes de processar, eu vou gerar o arquivo, gerar uma cópia desse arquivo para que a gente possa comparar antes e depois, e você possa também perceber qual é a consequência no próprio desenho da forma de onda. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Isso é original. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, as atividades cerebrais. Ó, o que eu estou observando é que se eu aumentar muito, de uma maneira muito expressiva, aqui a redução da amplitude do ruído, a quantidade de artefatos fica muito grande. Então eu vou reduzir aqui um pouco a amplitude da redução, vou aumentar aqui um pouco o percentual, vou trabalhar agora alterando esse valor aqui do Spectral Decay Rate em tempo real, que é aquele parâmetro que define o percentual de frequências que ele vai processar quando o ruído estiver abaixo do noise floor. Então vamos ouvir aqui. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, Aqui até piorou, fisiológica. olha que engraçado, quando você aumenta muito esse percentual aqui, ele gera um ruído que o áudio original também não tinha, então não vale a pena aumentar muito esse valor. Vamos abaixar aqui, ó. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som. Agora eu vou experimentar diminuir aqui o fator de precisão para ver que resultado ele vai chegar. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica. Vou diminuir um pouco aqui o transition width. Vou deixar aqui em 5. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo. E agora vamos processar e comparar. Observe que a forma de onda está bem diferente do arquivo original. Essa aqui é a forma de onda do arquivo original. Vamos ouvir. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, as atividades cerebrais e até mesmo a produção hormonal passam por modificações. Vamos ouvir aqui do começo para você comparar com o começo do áudio original. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, as atividades cerebrais e até mesmo a produção hormonal passam por modificações. Outra coisa que você pode fazer é trabalhar com instâncias diferentes. Ao invés de você aplicar o processamento de uma forma mais acentuada, você aplicar o processamento de uma forma mais sutil, moderada, e aplicar mais de uma vez ou mais de uma instância de processamento. Então eu vou desfazer esse processamento que eu fiz. Eu vou aplicar a redução de ruídos agora de uma forma mais sutil e vou reduzir menos e, em contrapartida, eu vou aplicar mais de uma instância, como eu comentei com vocês. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo. Olha só, eu fiz uma redução sutil e agora, em cima dessa redução, eu vou fazer uma nova redução. Eu fiz aqui a minha seleção e, novamente, eu vou fazer a identificação desse trecho, clicando aqui em Capture Noise Print e, na sequência, selecionando o arquivo todo. E agora, vamos aplicar uma segunda instância de redução para avaliar que resultado a gente vai conseguir chegar dessa maneira. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório,
As atividades cerebrais e até mesmo a produção hormonal passam por modificações. Olha que interessante. Vamos aplicar aqui o processamento. E como você pode ver, a forma de onda está bem diferente da forma de onda do arquivo original. Então nós vamos tocar agora os dois arquivos para que você possa comparar mais uma vez. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, as atividades cerebrais e até mesmo a produção hormonal passam por modificações. Os sons nos afetam de 4 formas diferentes: psicológica, emocional, fisiológica e cognitiva. Ao ouvirmos o som de uma britadeira ou uma música suave, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, as atividades cerebrais e até mesmo a produção hormonal passam por modificações. Muito bem! Como o Dalton Baroni está comentando, com duas instâncias o resultado ficou bem menos metálico, eu concordo com isso, porque se você trabalhar de forma mais sutil, o resultado realmente é melhor do que você aplicar um processamento muito expressivo. E aí, curtiu? Então dê aquele like bacana, compartilhe com seus amigos e se você não estiver inscrito no canal, se inscreva e habilite o sininho de notificações. Este vídeo faz parte de uma Masterclass de redução de ruídos que eu desenvolvi em parceria com a Brick School, onde eu abordo vários outros programas de redução de ruídos. São 13 videoaulas com mais de 1 hora de duração cada uma, e se você quiser assistir aos vídeos completos, clique nos links que aparecem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu, até a próxima!